Uma forma simples da gente enxergar a vida é como ela sendo um grande espetáculo. E há sempre dois papéis que você pode cumprir nessa estrutura. O primeiro é de espectador, onde você simplesmente senta, pega um generoso balde de pipoca e consome enquanto você assiste seja lá o que estiver acontecendo lá na frente. Você vai ter momentos ali de aflição, de alegria, de tristeza, de drama, mas são todos provocados por uma situação que está sendo encenada ali na frente, que você apenas é um mero espectador e no final você pode apreciar ou não, cabe a você. Um outro papel é o do protagonista, é quem está lá na frente, é o que faz você ou o espectador que estiver lá em cima sentir coisas. O protagonista ele tem condição de influenciar emocionalmente o que as pessoas sentem e provoca mudança, transformação. Todos dois papéis são abertos para qualquer um que nasce. A pergunta é: como eu devo escolher e como eu faço para poder seguir naquela direção, sendo do espectador ou do protagonismo? Porque a grande verdade é que nesse espetáculo a gente vai precisar sempre dos dois. São sempre alguns poucos protagonistas para uma multidão de espectadores. Onde você quer estar? E hoje nesse vídeo meu objetivo é trazer algumas ideias. Se você quer alcançar o papel do protagonista, o que você deve fazer para abandonar o balde de pipoca e assumir controle da sua vida e influenciar pessoas à sua volta. Primeira coisa a saber é que a vida sempre vai ser dura, até aí nenhuma novidade. E ela vai bater muito mais forte do que qualquer pai ou mãe, ou talvez pessoas que passaram quando você era uma criança ainda, tentando te ensinar alguma coisa. Ela é impiedosa e ela não liga se você está sofrendo, se você vai se frustrar. O mundo, na verdade, pouco se importa com o que você pensa. Essa é a grande verdade. A única pessoa que pode se importar é você mesmo. Então, assumir que as coisas vão dar errado e que você precisa aceitar e lidar com isso é o primeiro grande passo. Você pode ter uma grande ideia, uma motivação fantástica, talvez, em abrir um novo negócio, em trilhar uma carreira de sucesso, em ser um excelente pai de família, uma mãe de família. A verdade é que você vai sofrer, por exemplo, com frustrações dentro da empresa, com filhos desajustados que não vão seguir o que você gostaria, com frustrações amorosas, com negócios que vão iniciar e que não vão dar certo. E a pergunta, na verdade, que fica é: o que você vai fazer quando tudo isso acontecer? A maioria desiste, simplesmente acha que aquilo ali não era para ele, e é onde entra o quesito resiliência. Entender que você vai precisar ser resiliente quando essas coisas acontecerem é o passo mais importante. Qualquer um que esteja no topo, em termos de sucesso, seja lá o que isso significa para a pessoa, ele não chegou lá em linha reta. Ele não traçou do tipo, eu estou aqui na base e eu vou seguir até o topo aqui numa direção constante. Todos fracassaram. Agora, eu conheço várias pessoas que nunca fracassaram na vida e continuaram bem ali na base, confortáveis, comendo a pipoquinha, assistindo o espetáculo acontecer. São pessoas que vivem na mediocridade, no mundo mediano e que tudo bem. Eu espero que quando eu falar mediocridade ou mediano não seja visto de forma negativa, porque todos nós precisamos de pessoas medianas e medíocres, porque afinal de contas, sem elas, como a gente poderia se destacar? A gente precisa de papéis para todos nós. Imagina se nesse espetáculo todos desejassem se tornar protagonistas. Não ia ter público para assistir. Então a gente precisa de pessoas que vão estar lá na plateia e que vão fazer parte ali, talvez da torcida, da expectativa, mas não vão ter o que precisa para chegar lá no picadeiro ou no palco e fazer um show. Só você pode decidir em qual espaço e tá tudo bem. Você não é obrigado a mudar nada. A sociedade, ela nunca vai exigir. Um grande exemplo é quando você termina, por exemplo, uma faculdade, quantos livros você é obrigada a ler? Aproximadamente. Em torno de nenhum, zero. É isso mesmo. Nem a faculdade, nem a sua família, nem o governo, nem ninguém vai exigir que você saia de onde você está buscando algum tipo de evolução, desenvolvimento, ou que você assuma um papel de protagonista da sua vida e que você crie uma
uma muralha, talvez, de conforto financeiro, social, não apenas de você, mas das pessoas também, dos seus entes queridos, as que você valoriza. Ninguém vai obrigar a isso a não ser você mesmo. E entender que isso nunca vai ser um caminho retilíneo e que você vai ter altos e baixos é parte do processo. Não fique frustrado porque, mas não deu certo, e vai continuar não dando certo ainda por muitas vezes. E o fato é, se você se magoar e desistir a cada vez que não der certo, você vai simplesmente continuar ali onde você está, comendo pipoca e assistindo as coisas acontecerem. E o risco é lá na frente você falar, nossa, eu podia ter feito alguma coisa da vida, eu podia ter assumido o controle, podia ter destacado, trazido talvez diferença, inspirado pessoas, mas agora é tarde demais. Aquela famosa frase que a vida é um sopro e quando você menos espera, ela já passou, e aí cabe se você fez o que deveria ou não. Bom, se você entendeu que a primeira componente é resiliência, a segunda, sem dúvida nenhuma, é confiança. Confiança porque nesse momento em que você se sentir propenso a tentar algo novo, a sair da sua zona de conforto, vai bater aquele frio na barriga, aquele medo natural de e se não der certo, e se fracassar e as pessoas rirem de mim, e se eu assumir compromisso que eu não puder manter no longo prazo. Tudo isso vai passar pela sua cabeça e é lógico, nessa hora, por um mecanismo natural de autopreservação, nosso cérebro vai preferir ficar onde a gente está, porque afinal de contas é uma zona segura. O problema é que até quando isso daí vai ser sustentável? Você prefere viver 90 anos ali na esquina com um cobertor, um travesseiro e um local seguro para dormir? Ou você prefere ver 30 anos intensamente rodando o mundo, vivendo aventuras e construindo coisas que nenhuma outra pessoa pôde ter feito? Mais uma vez, não há certo nem errado, mas se você é a pessoa que prefere os 90 anos ali na esquina, eu acho que essa conversa não é para você. Essa história de protagonismo talvez não seja a sua praia e tudo bem. Seu papel, de fato, é ficar lá na plateia, assistindo as coisas acontecerem, comendo pipoca e no final tá tudo certo. Você talvez não vai ter nunca nenhum arrependimento, porque isso foi o seu objetivo de vida. E como a gente falou, nós precisamos de todas as pessoas, tanto os espectadores quanto os protagonistas que realizam, aqueles que geram algum tipo de progresso, os que descobrem, os que desbravam. Essas pessoas vão fazer diferença para a humanidade, mas a humanidade não é feita só disso. Então, se você acha que não se encaixa nesse perfil, tudo bem. Você vai sentir esse medo e não há problema nenhum de continuar no seu lugar. Agora, se você se sente incomodado, nossa, eu penso que eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia estar explorando novas áreas, adquirindo conhecimento, habilidades, ou talvez assumindo mais riscos, e eu simplesmente não consigo dar o próximo passo, uma pequena dose de confiança, sabendo que no final, por mais que dê o frio na barriga, por mais que você ache que não vai dar certo e provavelmente não vai dar, você sempre vai sair vitorioso. Porque ou você vai adquirir uma baita experiência daquilo tudo, e isso é o que na verdade faz a diferença no mundo, ou você vai ter sucesso naquela empreitada e conseguir avançar um pouco mais. O ponto é, não se sinta oprimido quando você sentir aquele frio, aquele medo natural, tenha confiança e siga em frente. Para falar da terceira componente, eu conheço uma pessoa que vivia sempre muito preocupada quando eu ia fazer apresentações e não sabia muito bem se as pessoas iam reagir do jeito que ele estava imaginando, e se as pessoas não gostarem do que eu estiver falando, e se elas me questionarem coisas que eu não vou saber responder, e é uma preocupação natural de cada um. O conselho melhor numa situação como essa, e tem a ver com essa terceira componente, é que a gente não deve se preocupar em coisas que a gente não tem controle. Você nunca vai conseguir controlar como as pessoas se sentem, pensam ou agem. Mas uma coisa você pode fazer, controlar o que você faz, o que você sente, como você vai agir. Pense como uma grande competição de barco à vela, onde você está ali e várias outras embarcações estão ao seu lado tentando chegar na linha de chegada primeiro. O que você pode fazer para garantir sucesso?
Você tem como controlar, por exemplo, o vento? Não. Você tem como fazer os barcos ao seu lado navegarem de forma mais lenta ou prejudicar? Não. Você tem como influenciar na habilidade dos demais? Não. Cada um sabe do que sabe. A única coisa que você pode garantir é a configuração da vela do seu barco. Isso tem a ver com a sua filosofia, o que está sob o seu controle, o que você tem conhecimento. E o que você pode fazer numa situação como essa, onde você tiver dúvida se vai ou não acontecer, é pensar: o que eu posso fazer? Eu posso garantir que eu farei a melhor apresentação possível com o tempo que eu tenho, com os recursos que eu tenho a dispor, e o resto a gente vai avaliar conforme a coisa for acontecendo. Eu não tenho como garantir que o outro se sinta da maneira como eu gostaria, mas eu tenho como garantir que eu vou dar o máximo de detalhes, informações e pontos, e vou me preparar, e vou treinar, e vou testar. Isso sim está dentro do meu controle. Então pare de se preocupar com o que os outros possam pensar, se as coisas vão acontecer, se o governo vai mudar, se a empresa vai mudar a política. Isso está fora da sua gestão. Se preocupe com o que você pode fazer e, naturalmente, o resultado daquilo vai ser desdobrado da melhor maneira possível. Para falar da quarta componente, a gente precisa entender que tudo o que está sendo dito, todas as grandes conquistas da humanidade, elas nunca foram algo imediato, instantâneo, que de repente aconteceu. Não. Sempre, e você pode observar, inclusive na sua vida pessoal, foram frutos de vários pequenos passos até lá na frente se tornar em alguma coisa concreta. Faça uma experiência. Pegue talvez as 3 grandes coisas que você já conquistou na vida e veja se isso não foi resultado de várias, talvez, noites de sono, horas de dedicação, disciplina. Isso tem a ver com você agir mesmo quando não tem vontade. Tem a ver com o que a gente está falando de criar uma rotina, de estabelecer uma disciplina, de você entender que o confortável para você deve ser fazer alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno. Quando o marceneiro faz aquela brilhante peça, obra de arte ali, que parece um sofá estilizado, cheio de detalhes e que ganha prêmios às vezes mundiais, ele não faz aquilo de repente dando uma simples martelada num pedaço de madeira. Aquilo dali são várias horas de planejamento, de preparação, de compra de matéria-prima, de recortes, de costura, de detalhes, de acabamento, e que no final aquela brilhante obra de arte acaba se revelando. Mas olha para você, por exemplo. Se você tem orgulho que se formou ou que você passou numa prova, você não simplesmente sentou, fez a prova e passou. Não, você se dedicou, você aprendeu, você adquiriu conhecimento, habilidade. E essa quarta componente tem a ver com você sempre agir, mesmo quando não tem vontade, e você deve sempre focar em você mesmo, não nas outras pessoas. Há um erro grande da gente pensar em ajudar o próximo, mas se você não ajudar você primeiro, era talvez a grande explicação de por que quando você entra num avião, as aeromoças na briefing de segurança, elas sugerem que você coloque primeiro a máscara em você, no caso de despressurização, e não na pessoa que está ao seu lado. Por que isso? Porque você precisa estar bem e vivo e constante para você poder ajudar as outras pessoas. E tudo isso tem a ver com você continuar fazendo desenvolvimento, ação, mesmo quando você não tem vontade e principalmente quando ela é voltada para o seu desenvolvimento pessoal. Adquirir habilidade, conhecimento. Esse é o ativo mais valioso que você pode adquirir. Não o que você tem na conta bancária. Não o que você adquiriu talvez de negócios e empreendimentos. Não bens ou materiais, mas o que você representa como alavanca de impacto e de conhecimento e de desenvolvimento. E o quinto e último componente dessa história tem a ver com esperar o momento ideal, perfeito. A gente sempre acha que ainda não é a hora certa, que eu ainda vou ter muito tempo para poder aprender aquele novo idioma, para adquirir aquela nova habilidade, para investir num novo negócio. E a grande verdade é que não há momento ideal. O momento é hoje, o presente, é agora. Amanhã você não sabe se vai acontecer e ontem já passou, você já perdeu a oportunidade. A maior ilusão humana é achar que sempre vai ter algum tempo. A gente vive como se a vida fosse infinita, adiando sempre o que realmente importa. Então, o
o tempo não espera. Não caia naquela cilada de que, não, qualquer hora eu vou conseguir, quando eu desvencilhar desses problemas. Não existe isso. Você não vai ter momento ideal e você não vai desvencilhar dos problemas, porque quando você resolver esses, vão surgir outros. E a vida ela não pausa. E cada dia é uma página que não vai voltar mais nessa história. Ser protagonista é viver com presença, é abraçar mais, é agradecer mais, é agir como se cada dia fosse único e que você não vai conseguir mais recuperá-lo. O tempo é o único bem que a gente tem, que a gente não consegue mais. Dinheiro, 1 milhão de formas. Amigos, 1 milhão de formas. Família, 1000 maneiras de a gente formar família. Agora, tempo, nenhuma. Você tem aquilo que você dispõe hoje. E se você não começar a agir de uma forma estruturada, considerando que não há momento ideal, quem entende o valor do agora vive com propósito, não com pressa. Então, não deixe o tempo passar achando que em algum momento lá na frente você vai estar 100% pronto e adequado, porque esse momento nunca vai chegar e quando você se der conta, talvez seja tarde demais. Eu falei bastante que a maioria, na verdade, quando entra num ciclo de frustração, se depara com algum revés, acaba desistindo, deixando para lá, esquecendo daquelas ideias, planos e conceitos que poderiam ser fantásticos, mas simplesmente ficaram na sua cabeça e você ficou ali assistindo de longe, comendo a sua pipoquinha, até que um dia esse sopro que é a vida, ele se vai, e aquilo que você deixou de legado, sendo grande, pouco, muito, bom ou ruim, não importa, agora já foi. Mas se você quer se tornar eterno e você vê, mas o mundo, a nossa vida, ela é finita, sua vida sim, mas o que você faz, o seu legado, não. Olha grandes nomes, Leonardo da Vinci, Picasso, Sócrates, todas pessoas que passaram, fizeram alguma coisa que até hoje ecoa pelo tempo. E eles já se foram, mas a gente continua utilizando o que eles deixaram de resultado. Infelizmente, só 3% dessa nata se transforma realmente em algum tipo de protagonista. E protagonismo não é sorte, é método. E o que essas pessoas fizeram, elas construíram a partir de dentro. Elas mudaram a mentalidade, elas fortaleceram um comportamento, adquiriram hábitos de maneira consciente. E a vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda a sua forma de pensar. Ser protagonista da transformação é entender que o mundo não te deve nada, mas a vida te pede tudo. Pede presença, pede ação, pede direção. Você pode continuar reagindo à vida, pode continuar lá em cima no picadeiro não, na plateia comendo pipoca, você pode descer para o picadeiro, decidir a sua causa e se transformar em alguém que realiza e não simplesmente assiste. Entre agora para o Clube dos 3%, um espaço para quem quer consciência, liberdade e crescimento real. Link está na minha bio ou na descrição desse vídeo. Sucesso e a gente está junto. Não é encorajamento, é procedimento.